Já pensou que o futuro da sociedade depende muito do lar onde cresceste? Que aquilo que seus pais disseram, ou deixaram de dizer, moldou teu caráter, teu destino espiritual. Hoje vamos destrancar algo poderoso. A ética familiar não é mero ideal. É semente de luz ou sombra que virá dar frutos nesta vida e além dela. Você vai ouvir trechos dolorosos, porém libertadores. Mães que, mesmo após morrerem, viram aparecer para consolar filhos. Filhos que, maltratados em casa, encontraram no gesto materno uma coragem ancestral. Histórias sobre sonhos frustrados, talentos esmagados, esperanças enterradas, mas também resiliência, escolhas éticas contra o descaso, palavras que edificam, gestos que salvam. Se inscreva, ative o sininho, porque este vídeo pode ser um divisor de águas na tua vida. Compartilhe anonimamente se quiser. Quantas dessas histórias te ferem de perto? Quantas vezes foste pai ou filho, mãe ou filho, sem saber da grandeza que carregavas? Falando sobre família e ética, é óbvio que quando formamos família, estamos reencontrando o nosso passado, porque somos o passado em forma de presente. E quando Chico tinha 5 anos, um temporal pavoroso caiu sobre Pedro Leopoldo. Sua mãe, Dona Maria João, estava internada no hospital. Ele tinha pavor de trovões e foi se esconder embaixo da mesa da cozinha. Para sua surpresa, ele sabia que a mãe estava internada no hospital. Ela aparece embaixo da mesa e o abraçou e disse: meu filho, eu só vim te dizer que você não precisa ter medo dos trovões, porque eles não fazem nada, são só o barulho da chuva. E quando Chico a viu, começou a chorar e disse: minha mãe, você voltou para casa? Ela disse: olha, eu vou ser transferida para outro hospital. Era uma mulher analfabeta, mas extraordinária no seu coração. Mas eu vim te dizer para não ter medo. Eu vou para outro hospital e assim que eu puder, eu volto para tomar conta de você. E desapareceu. Ele começou a chorar tristemente e horas depois veio a saber que ela tinha morrido no final daquela tarde. Mas o seu coração amoroso não podia ir embora sem estar debaixo daquela mesa. Era o último cuidado que ela estava tendo com Chico, porque no fundo ela sabia que era um filho diferente. E ela respeitou o medo dele e apareceu embaixo daquela mesa para dizer que ele não tivesse medo. Ela já tinha saído do corpo, o hospital para o qual ela ia ser transferida não era da terra, ela sabia disso, mas fez questão de dizer que voltaria, como voltou realmente. E voltou numa situação dolorosa em que ele estava na mão da madrinha, uma mulher terrível, obsediada mesmo, que, assediada por entidades sofredoras que sabiam da tarefa que o Chico teria, o maltratavam de todas as formas. Ele tomava religiosamente 3 surras por dia, e ia chorar no quintal, com fome, porque ela fazia questão de se esquecer que ele precisava comer. E uma vez, inclusive, perguntaram para o Chico: Chico, você pergunta para Emmanuel sobre a sua madrinha? Ele disse: de jeito nenhum. Ela já tinha morrido. Não pergunto por ela, porque naturalmente ela foi cruel demais nos 2 anos em que ele viveu sob a tutela dela. Mas sua mãe aparecia no quintal e dizia: meu filho, eu não disse que eu vinha tomar conta de você? Quando sua madrinha te bater, tome cuidado para que ela nunca quebre o seu braço. O braço que tempos depois seria o seu instrumento de trabalho para a psicografia. Imagine o coração dessa mãe, tendo que dizer àquele pequeno menino que ele não devia ter o braço quebrado, mas sem poder interferir na maldade da madrinha. Ela cuidou dele sempre, e naturalmente, no mundo espiritual, antes mesmo de que ele renascesse como filho dela, dizem os espíritos, ela sabia do seu enorme compromisso, que na sua simplicidade, ela e o marido, caixeiro viajante, receberiam uma figura como Chico Xavier. Nós, em nossa família, recebemos as almas que vêm do espaço para progredir em nossos braços. E se há uma coisa que nós prestaremos conta um dia, é dos nossos filhos tutelados ou alunos, aqueles que nós, de alguma maneira, pudemos influenciar. Nos será perguntado, sem dúvida nenhuma, o que fizemos desses corações. Por isso, a família, ainda que cheia de conflitos, é a primeira escola.
É tão importante que o Cristo podia ter surgido na terra sem ela, mas fez questão de tê-la. E certa feita, contam os Espíritos, Maria, Jesus tinha só 6 anos, percebendo que ele era naturalmente um ser extraordinário, ela costurando na sala, começou a sonhar para ele as coisas mais extraordinárias, como toda mãe faz. Sonhou que ele seria um grande doutor da lei. Sonhou que ele seria talvez um grande médico. E no fundo ele era tudo isso e mais do que isso. Mas para sua surpresa, quanto mais os seus sonhos naquela sala se aprofundavam, mais Jesus passava na frente dela carregando ferramentas da oficina de José cada vez mais pesadas. Era um serrote que ele com 6 anos mal conseguia carregar. Era um martelo enorme. E ela começou a reparar que tinha alguma coisa. Quanto mais ela sonhava, mais ele atravessava a sala, carregando pesados instrumentos do pai. E aí, uma hora ele parou na frente dela e conta os amigos espirituais que ele olhou para ela e disse: minha mãe, não sonhe para mim nada da terra, porque eu não vim à terra para ser servido, mas para servir. E uma dor apareceu pela primeira vez no seu coração. Ela percebeu que aquele filho teria talvez um destino que o seu coração de mãe não pretendia. E é natural que muitas vezes os nossos sonhos se frustrem. Nós, dizia Emmanuel através do Chico, queremos às vezes um filho com vários cursos universitários, mas é uma enxada que muitas vezes vai ensinar um filho nosso a agir como deve agir, a resgatar o passado e construir um futuro que nós sempre sonhamos vitorioso e cheio de luz, mas que muitas vezes, e geralmente cheio de lutas, dificuldades para serem vencidas. Ter ética na família é também ter esse entendimento, essa tranquilidade de que os filhos vieram através de nós, mas com certeza têm os seus próprios caminhos, os seus próprios destinos, muitas vezes díspares do que nós pretenderíamos, mas se tivermos colocado neles a semente do acreditar que tudo está sobre a tutela divina e que nós podemos transformar o nosso destino sempre, então teremos feito a nossa parte. Há muito tempo atrás, na década de 60, no livro Bem-aventurados os Simples, Chico psicografou uma historinha de um pai que chega em casa, reúne a família para o jantar e começa a contar com todas as letras, com gestos exagerados, um incêndio que ele tinha visto quando voltava para a casa do trabalho. Ele tinha uma tal capacidade de impactar com a sua palavra os filhos pequenos, que no dia seguinte, para sua surpresa, a escola de um deles telefona pedindo que ele corresse, porque o menino, impressionado com o relato do pai, tinha incendiado a sala de aula. E Valério conta essa pequena história através do Chico para nos lembrar que a nossa palavra é construtora no coração, na alma dos nossos filhos, daqueles que mesmo não sendo nossos filhos, nós podemos influenciar, tanto para o bem como para o que não é bom. Essa é a grande responsabilidade também. Um menino de 8 anos, há muito tempo atrás, via o pai todo final de semana trancar-se na garagem da casa para pintar. Ele, tímido, mas desejoso de imitar o pai. Que filho não pretende isso? Pegava seus lápis de cor, sentava-se ao lado do pai na garagem para pintar também. O pai era uma pessoa difícil. Quando o menino terminava, ele olhava os desenhos do menino e dizia: não sei como és pior, se com lápis de cor, se com lápis preto, se com giz de cera, se com a tinta. O menino só tinha 8 anos, ficava arrasado pelas palavras dolorosas que o pai endereçava a ele. Mas ele tinha uma mãe, e a mãe o chamava após ver isso e dizia: não te preocupes com o que diz teu pai. Eu tenho certeza que se fores para a política, serás o grande presidente do nosso país. Se fores para a medicina, um extraordinário médico. Se fores para a ciência, descobrirás a cura talvez de uma grave enfermidade.
E o menino se confortava assim, com as palavras esperançosas, construtoras da mãe. Muitos anos depois, à porta da sua casa na Espanha, saudoso dessa mãe, à frente dos repórteres, ele com um olhar sonhador, lembrando-se tanto dela, naquele dia da sua velhice, disse: eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso. O maior pintor do século XX tinha um pai horrível, que tentou de todas as maneiras arrasá-lo, porque sabia muito bem que aos 8 anos o menino tinha muito mais talento do que ele. De tal maneira essa mãe construiu autoestima nesse coração, que quando as mulheres o deixavam, ele corria pela rua atrás delas e dizia: mas você vai me deixar? Ninguém deixa Picasso. Inclusive 2 se mataram, porque realmente ele era um homem impressionante. Inclusive depois de desencarnado, continuou difícil. Uma vez Gasparetto, que então pictografava os grandes pintores, esteve conosco na comunhão. No escuro, usando os pés, Picasso pintava. E alguém da plateia fez um pequeno barulho. Picasso, incorporado em Gasparetto, jogou no chão todas as tintas. E eu, no escuro, eu tinha 18 anos, comecei a catar as tintas para devolver às mãos de Gasparetto e aos pés dele, porque ele pintava com os pés também. Depois, quando tudo acabou, as luzes se acenderam, Gasparetto chegou para mim e disse: Picasso pediu que eu lhe pedisse desculpas, porque ele continua o mesmo temperamental. Mas quando ele viu você tão garota, abaixada, tentando pegar as tintas no escuro, acho que ele, por um momento, se condoeu. E eu falei: obrigada pela gentileza dele de ter se conduído, porque eu catava as tintas no escuro sem conseguir enxergar. Mas realmente Gasparetto, enquanto trabalhou na pictografia, pictografou mesmo Picasso, Toulouse-Lautrec, Monet e tantos outros. Depois ele seguiu outros caminhos, e os espíritos, obviamente, seguiram outros caminhos também. Porque quando nós não queremos mais trabalhar com os espíritos, eles não perdem tempo. Eles vão em busca de outras tarefas, e nós é que lamentamos termos deixado o nosso trabalho pelo meio. Quando Paul Newman recebeu um telefonema certa vez de que seu filho mais velho do primeiro casamento com Jenny Willman tinha sido encontrado morto num hotel de 5ª categoria em Nova York, drogado, a sua vida mudou para sempre. Porque ele percebeu que, embora tivesse tido cuidado de, ao conhecer sua esposa da vida inteira, Joane, ter tentado apoiar aquele filho, o filho tinha lá seus próprios problemas e tornou-se um viciado. E através de uma overdose, morreu. Paul Newman nunca mais foi a mesma pessoa, mas resolveu fazer daquela dor trabalho. E resolveu, ele que cozinhava muito bem, criar uma quantidade de molhos para massa, que até hoje são vendidos nos Estados Unidos. O rótulo tem a foto do Paul Newman. Eu estive na Disney em maio, comemorando meus 60 anos atrasados, e tirei uma foto no mercado, abraçada com molho, que tem o rosto dele na capa. Foi a primeira coisa que eu fiz nos Estados Unidos. Mas ele cria os molhos, e todo o dinheiro arrecadado até hoje vai para a instituição que ele criou, de apoio àqueles que querem deixar o vício. E ele recebeu, ainda em vida, o Oscar Irving Talbot, que significa o artista que faz caridade de verdade. E Jack Nicholson, esse extraordinário ator, que hoje está afastado pelo mal de Parkinson, fez questão de entregar o prêmio. E quando subiu no palco para receber Paul Newman e entregar-lhe o prêmio, ele disse: eu fiz questão de ser eu a entregar o prêmio a Paul Newman, porque ele é diferente de todos nós. Ele não assina só os cheques. Ele passa o final de semana construindo casas com seus próprios punhos, subindo escada, batendo martelo na madeira, para receber esses jovens que vão ficar ali hospedados, tutelados por médicos e terapeutas, para libertar-se do vício. E foi um momento emocionante, em que Hollywood, por mais de 10 minutos de pé, aplaudiu Paul Newman.
porque Ele transformou a sua dor e a sua provável omissão em relação àquele filho em trabalho. E até hoje, 10 anos depois da sua morte física, o dinheiro vai todo para essa obra. Outro dia me disseram, a esposa, que com ele conviveu mais de 50 anos, tem 85 anos hoje, também atriz, me contaram que ela, deprimida, hoje vive da saudade e quase não sai de casa. E eu comecei a pensar, eu acho que na próxima vida eu não vou disputar esse homem com ela. Ela merece. E as pessoas dizem, imagine uma Izzy deprimida. Eu falei, e vocês têm dúvida de que ela merece, que ela pode e deve estar deprimida? Uma mulher que viveu mais de 50 anos com aquele homem, 10 anos de ausência, meu Deus do céu, eu estaria pendurada em algum lugar. Mas as pessoas acham, né, que é fácil. O que é extraordinário é pensar que ele não tinha só a beleza de fora, mas soube construir também uma beleza de dentro, que é a mais difícil, inclusive de ser enxergada, mas que os nossos gestos traduzem. Por isso, dentro da nossa casa, é mais difícil, porque somos pródigos em gentilezas do lado de fora. No centro espírita, principalmente, mais portas adentro da nossa casa. Muitas vezes somos tiranos, muitas vezes somos incompreensivos. E é natural que os casamentos não precisam durar a vida inteira, mas enquanto durarem, que seja de todo o coração. E quando o nosso coração não estiver mais realmente envolvido, então acabou. E há quem fique até que a casa caia e as consequências surgem. Os espíritos dizem que o diabetes, por exemplo, um dia os médicos perceberão, está muito relacionado não só ao DNA, mas também a coisas que nós precisávamos solucionar e não solucionamos. E aquilo vai ardendo dentro de nós. Não só o diabetes, mas outras enfermidades também. Então, tenhamos certeza, em família ou fora dela, enquanto nosso coração não estiver envolvido, não haverá real solução para nada, nem para o resgate. Quantas vezes já encontrei mulheres que diziam, eu permaneço casada porque meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar até o fim. E os espíritos do meu lado dizendo, às vezes odiamos nossas cruzes, e não adianta nada permanecer numa situação que nos oprime, que nos infelicita, que nos entristece, simplesmente porque um dia alguém nos disse que nós estamos resgatando alguma coisa. É preciso resgatar com amor, ou então nós vamos achar outra solução para resgatar. Kardec, o professor Rivaio, que chamado a tarefa codifica a doutrina espírita, quando tinha 8 anos, e ele lembrava disso já mais velho, com carinho, a mãe o pega pela mão e diz ao pai dele, eu vou levá-lo à escola de Pestalozzi. Meu Deus, era uma revolução. Pestalozzi falava de uma educação completamente nova. E o pai do professor Rivaio, daquele que seria o professor Rivaio, não admitiu. Houve uma situação grave entre os dois, mas a mãe não titubeou. O leva até a escola de Pestalozzi. E Kardec guardou para sempre a lembrança do dia em que ele chegou à porta daquele enorme portão da escola, a mãe o segurando pela mão e dizendo, vamos atravessar esse portão, porque para você eu quero uma educação diferente daquela pavorosa que existia antigamente. E claro, os espíritos estavam ali para que mais tarde, pedagogo renomado na Europa inteira, ele fosse convidado a uma sessão de mesa girante e, para sua surpresa, fosse ele o escolhido. E é claro, ele cumpriu a tarefa. Um dia perguntou aos espíritos, se eu não tivesse aceitado, o que vocês fariam? O espírito da verdade, com tranquilidade, lhe apresentou uma lista de 10 nomes. O primeiro, Leon Denis. Depois dele, Kardec, o professor Rivaio. E ele humildemente entendeu que se ele tivesse recusado, a recusa teria permanecido com ele, mas outro teria cumprido a tarefa. Infelizes de nós, se nos achamos imprescindíveis. Infelizes de nós, se portas adentro da casa espírita consideramos que se nós amanhã não estivermos dispostos, o trabalho perecerá. Não duvidemos de que passamos, a tarefa permanece. A seara de Jesus, o que nos honra é trabalharmos nela. Com humildade sempre. No dia que nós considerarmos que somos absolutamente necessários,
começaremos a cair. Não duvidemos disso. E também não fiquemos com a falsa modéstia. Não elogio fulano porque ele pode ficar vaidoso. Existem outras vaidades ocultas, muitas vezes sobre máscaras. Essas sim as perigosas. Quando você diz a uma pessoa que ela foi importante para você, que seja, dê a ela esse carinho, mesmo que ela esteja saindo da sua vida. Conheci pessoas, donos de fazenda, que me ensinaram uma coisa muito certa. Eles afirmavam: quando eu mando embora o empregado, eu pago a ele o que devo e vou até a porteira, dizendo a ele o quanto o trabalho dele foi importante para mim. É assim que nos despedimos das pessoas, se possível, porque tem gente também que quer sair batendo a porta, e nós temos que respeitar isso, mas que não fique a amargura dentro de nós. Havia um avô que ensinou toda a família a orar, e tinham aquele dia da semana que nós chamamos na doutrina espírita de Evangelho no Lar. E também não adianta fazê-lo se nos outros 6 dias da semana ou do mês você não pratica. Esse avô juntava a família para pedir a Jesus que os abençoasse. A neta pequenina de 7 anos ficava encantada com a prece que o avô fazia. E Chico contava que o avô sempre terminava dizendo: Jesus, vem ter conosco. Jesus, vem à nossa casa. Jesus, vem estar no nosso coração. E a menina ficava esperando, Jesus nunca aparecia. Um dia alguém bateu a porta no meio da prece. Era um homem desempregado, desesperado, pedindo um prato de comida. O velho fez que o homem entrasse. Perguntou a ele sobre sua vida. Ele tinha filhos e esposa esperando em casa, famintos. Ele comeu, parou seu evangelho. O dono da casa, genro do velho, era dono de uma fábrica. Propõe ao rapaz um emprego. O rapaz quase se ajoelha de felicidade. Fazem um rico farnel, juntam roupas para doar à família. Combinam que no dia seguinte ele procuraria o dono da casa na fábrica para começar o seu trabalho. Depois que o homem foi embora, sentam-se todos para a prece final. E na hora que o avô vai começar a falar, a menina feliz abraça o avô e diz: ô vovô, tá vendo? Jesus não pôde vir novamente, mas mandou alguém no lugar dele. Felizes de nós, se na hora em que o nosso coração for chamado ao serviço, perceberemos que é o próprio Cristo que nos convida, que está ali a nos dizer que nós precisamos estender o nosso braço amigo àquela pessoa, estendendo a nossa noção de família cada vez mais. Uma menina perguntou ao pai: pai, o que é ter fé? E o pai ficou pensando: como é que eu vou dizer à minha filha, meu Deus, ela é tão pequena, como é que eu vou ensinar a ela o que é ter fé? Havia um porão na casa. Ele chama a menina, desce ao porão, o porão escuro. Ele diz lá de baixo: você está me vendo, minha filha? Não, pai, eu estou escutando a sua voz, mas não te enxergo, está muito escuro. Então se jogue, que eu te seguro aqui embaixo. E a menina, confiando na voz do pai, se jogou. E o pai a segurou, acendeu a luz do porão e disse: você está vendo? Isso é ter fé. É às vezes na hora da solidão, na hora da escuridão, lançar-se, certo de que Deus nos segura na beira. Não conheço definição maior de fé do que essa história. Porque na nossa hora de escuridão, nós em geral dizemos que Deus se esqueceu de nós, ou que Ele não existe. E nós precisamos saber que é justamente nessa hora que tudo pode recomeçar. Que tudo tem que recomeçar. Um casal é chamado há muitos anos pelo professor de química do seu filho de 9 anos. E o professor diz a eles: eu estou falando em nome de todo o corpo de professores dessa escola. Seu filho não tem solução. Estamos aconselhando que vocês o tirem da escola. Ele é obtuso, não vai aprender nunca. Ele é limitado demais. E os senhores, colocando ele nessa escola tão cara, estão perdendo seu tempo e seu dinheiro. Os pais, arrasados, olharam para o menino que só tinha 9 anos. Isso é verdade? E o menino disse tímido:
Eu só me interesso por determinadas matérias. Absurdo, disse o professor de química. Por isso estamos convidando que os senhores retirem o garoto do colégio, porque ele ainda está incentivando outros a buscarem afinidades com determinadas matérias e aceitarem que não tem afinidades por outras. O menino sai dali praticamente levado pelo pai pelas orelhas. O menino de 9 anos era Albert Einstein. Simplesmente Albert Einstein. Mas naquele dia, aos 9 anos, ele foi arrasado por todos os professores, porque era muito limitado. E muito mais tarde diziam a ele: como é que o senhor é tão genial? Como é que o senhor colocou para o mundo a teoria da relatividade? E ele dizia: eu só entrei em sintonia, as coisas estão no ar. Ele misturava a teoria da relatividade no seu bolso com os pedaços de chiclete que ele gostava de mascar. É famosa a sua foto com a língua para fora, debochando de si mesmo e da própria genialidade. E até hoje, onde há descobertas, principalmente no espaço, os cientistas vêm dizer: Einstein estava certo. Cada vez mais certo. No filme Contatos de Terceiro Grau, há uma cena formidável, em que o disco voador pousa e saem do disco voador todas aquelas pessoas que tinham desaparecido. Vocês lembram disso? Ao longo do tempo. E, de repente, os cientistas da NASA, extasiados, olham aquilo e um deles diz, porque ao perceber que aqueles que saíam da nave espacial não tinham envelhecido, um deles diz: meu Deus, Einstein estava certo. E o outro responde: Einstein era um deles. E era mesmo. Há pessoas que vêm do espaço para fazer com que todos nós pensemos sobre a nossa pequenez e sobre a nossa genialidade também. E nós não sabemos se aquele filho que é inadaptado, aquele filho que vive recebendo da escola algum bilhetinho de observações, é uma alma que mais tarde vai contribuir para o mundo, e a nossa responsabilidade como seus formadores, com certeza, será verificada. O importante, no fundo, é ensinar a buscar afinidades e a confiar no nosso coração. E a nunca desistir de tudo aquilo que nós podemos realizar. Há muitos anos atrás, em 1950, Chico economizava junto aos seus colegas de trabalho uma determinada quantia e todo sábado eles iam embaixo de uma ponte que ficava a 1 hora de Pedro Leopoldo para atender algumas famílias que moravam embaixo da ponte. Mas houve um dia em que nem o Chico, nem nenhum dos amigos tinha nada para doar. Chico estava com o sobrinho sob sua responsabilidade. Todo mundo muito apertado de dinheiro, era 1950. E de repente eles se reuniram no sábado pela manhã e não havia nada. E aí o Chico disse: meu Deus, em 2 anos que nós fazemos essa visita todo sábado, é a primeira vez que nós não temos nada para levar. Dr. Bezerra de Menezes, desencarnado já desde 1900, aparece na cozinha do Chico e diz: meu filho, vamos levar água. Coloque garrafas aqui e eu vou fluidificar a água. E você vai levar essa água para as famílias. Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu pensei: o que eu não daria por um copo dessa água? Chico colocou as garrafas, Dr. Bezerra, materializado, colocou a mão sobre as garrafas, levaram. 1 hora depois, chegaram embaixo da ponte, o Chico subiu num pequeno pedaço de madeira e disse: meus amigos, aqui há famílias, há crianças, mas hoje, por incrível que pareça, nós não temos um tostão, não temos um grão de arroz, mas trouxemos água fluidificada. Os homens que estavam lá, me perdoem os homens da plateia, mas a história é exatamente essa, começaram a dizer: Chico Xavier, você é um cara de pau. Há 2 anos você nos alimenta todo sábado e hoje você diz que não tem nada, só tem água fluidificada? Eu nem sei que água fluidificada é essa. Uma senhora no meio deles disse: eu que me surpreendo.
Há 2 anos eles vêm aqui todo sábado, e quando pela primeira vez eles não têm nada para nos dar, só água, nós vamos expulsá-los? Nessa hora, em cima da ponte, para um caminhão enorme. O motorista grita lá de cima: quem é Chico Xavier aí embaixo? O Chico conta que pensou: me acharam. A polícia nos achou. Porque, é claro, as famílias moravam ali sem autorização nenhuma. Sou eu. O senhor podia subir aqui? Chico sobe. Vocês lembram a figura de Chico? O motorista olhou e falou: o senhor que é Chico Xavier? Eu mesmo, meu filho. Bom, o senhor lembra de um empresário de Goiânia que esteve aqui há uns anos atrás com um filho muito perturbado? E o Chico disse: olha, me perdoe, são várias as pessoas que me procuram, eu não estou lembrando diretamente desse senhor. Não tem problema não. Ele é dono da cidade inteira e mandou esse caminhão de coisa aí para o senhor. Quando o Chico abriu o caminhão, era comida para Pedro Leopoldo inteira. Ele chama as famílias, quando ele abre, meu Deus, que loucura! Ele já começa a pensar que quando ele voltasse para Pedro Leopoldo com o caminhão, ele ia ter que distribuir para a cidade toda a quantidade de comida que estava ali. Mas, de repente, uma intuição. Ele chegou para o motorista e disse assim: mas como é que o senhor me encontrou aqui a 1 hora da cidade? Ah, isso foi fácil. Tinha um homem no seu jardim. O Chico já começou a passar mal. Meu Deus, entrou ladrão. Meus sobrinhos viajando, eu aqui, a casa vazia. Meu Deus do céu. Tinha alguém no meu jardim? Tinha um homem no seu jardim. Eu perguntei logo: o senhor que é o Chico Xavier? E ele me respondeu: não, meu filho. O senhor sabe onde eu encontro esse Chico Xavier? Sei, meu filho, eu vou lhe dar todas as indicações e você vai encontrá-lo. E o Chico já arfando, imaginando, aquela televisão humilde já tinha ido embora. Aquele cabideiro, já estava tudo na rua. O senhor perguntou o nome dele? Ah, isso eu perguntei, disse o motorista. Quando eu estava dando a partida, depois dele me orientar para eu achar o senhor, eu perguntei: o senhor não é Chico Xavier? Quem é o senhor? Ah, meu filho, eu sou Adolfo Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes, materializado no jardim, apontou o destino daquele caminhão. Se algo eu podia desejar nessa manhã tão linda, é que Jesus saiba que pode apontar o caminho do nosso coração a quem precisa. Esteja ele dentro ou fora da nossa vida, da nossa casa. Seja da nossa família consanguínea ou da nossa grande família espiritual, que somos todos nós. Eu deixo vocês com esse desejo profundo, que é para mim e para vocês também. Que Jesus possa sempre apontar o caminho da nossa alma para aquele que precisa, na certeza que ele tem de que nós vamos receber essa pessoa. E quando ficar muito difícil, lembremos que aos 32 anos, uma pessoa que foi um menino tão sofrido e sozinho como Chico Xavier, num certo momento, resolveu que ia morrer. Ele tinha só 32 anos. Começou a ter uma crise respiratória, sentou-se no degrau da cozinha e arfava. Meu Deus, chegou a minha hora. Eu vou morrer. Emmanuel apareceu. O que você está fazendo sentado nesse degrau? Eu estou morrendo. O senhor me recebe desse outro lado da vida? Não posso, estou muito ocupado. E desapareceu. Você imagina seu mentor espiritual aparecendo para você e dizendo uma coisa dessa? Ele piorou em questão de segundos. Começou a arfar. O ar não entrava. Aparece a irmã Sheila. Irmã Sheila, eu estou morrendo. Meu filho, você está deitado quase no chão da cozinha? Eu estou morrendo. Emmanuel já apareceu e disse que não vai me receber. A senhora me recebe? Oh, meu filho, eu tenho uma reunião com Emmanuel. E desapareceu. Aí ele quase caiu desmaiado. A dor no peito já era enorme. Aparece o doutor Bezerra de Menezes. Meu filho, o que está acontecendo com você? Doutor Bezerra, eu estou morrendo. Não precisa falar nada. Emmanuel já apareceu e disse que não me recebe. Irmã Sheila tem uma reunião com ele. Mas eu estou morrendo. Doutor Bezerra olhou e disse: meu filho, será que eu posso fazer alguma coisa por você? Não sei.
Vou colocar a mão na altura do seu peito. Vamos fazer juntos uma prece. Vamos imaginar que somos como somos mesmo, a família do Cristo amado. Colocou a mão sobre o peito do Chico. E o Chico viveu mais 60 anos. Quando chegar a nossa hora da dor, seja dentro ou fora da nossa família, pensemos nisso. Não importa quem esteja aguardando por nós na verdadeira existência. Importa que nós estamos caminhando para lá. E somos felizes, porque desde que renascemos na terra, já estamos voltando para casa. Chico andava numa rua escura, passou uma cachorra toda iluminada. Ele se segurou no único poste da rua, a rua toda se iluminando com a passagem da cachorrinha, e ele pensou: meu Deus, dizem que eu sou louco e agora eu fiquei louco mesmo. Porque essa cachorra, eu sei, está desencarnada, morta. E ela está tão iluminada que está invadindo a rua com a sua luz. Emmanuel aparece e diz: não, Chico, você não está louco. Ela está iluminada assim porque morreu há 12 anos, mas o dono nunca se esqueceu dela. Que nós guardemos na lembrança todos os que já passaram pela nossa existência. São também a nossa família. São aqueles que deixaram as suas marcas, ainda que difíceis, portas adentro da nossa alma. Vamos segui-las. Vamos nos lembrar da nossa origem, de que ainda que a nossa família tenha sido complexa, foi ela que nos recebeu um dia e nos deu a oportunidade que agora, quando formamos a nossa família, nós estamos dando a outros espíritos. E se nunca encontramos família, se não temos absolutamente ninguém, fazemos parte da grande família divina, que está de novo na terra e que vai transformar o mundo. Pensemos sobre isso. E encerrando nossas palavras, eu agradeço demais a todos vocês, aos organizadores, aos queridos voluntários, aos meus anjos da guarda, a ter reencontrado amigos, pessoas oradoras que admiramos e que muitas vezes passamos anos sem ver. Pela organização extraordinária desse evento, porque estivemos juntos, porque cada um de nós vai pegar o seu pedacinho de amor e vai espalhar, tenho certeza, ao longo de toda a existência. O meu voo sai às 11 horas, por isso eu pedi aos queridos organizadores para antecipar a minha palestra e fico tão feliz de tantas pessoas aqui estarem. E os desencarnados são em número imenso, também confiantes, muitos deles já se preparando para voltar à Terra. Quem sabe serão nossos netos, nossos bisnetos, e poderemos seguir todos juntos. Encerro me recordando, em 76, no Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas, éramos todos em Brasília, uma grande família, eu tinha 18 anos, dirigi a Mocidade da Comunhão Espírita e ajudei a organizar o evento, trabalhamos feito doidos. Se eu não tivesse 18 anos, eu teria, a essa altura, aos 61, não daria certo. Mas o Chico esteve conosco. Ele foi de carro, nunca gostou de avião. E quando chegou, nos contou que quando chegava na cidade, Emmanuel mostrou Brasília, e havia uma cúpula de luz sobre a cidade. E ele apontou para Brasília e disse a Chico: essa é a terra dos grandes reencontros espirituais. Juscelino, 50 anos antes de vir à terra como Juscelino Kubitschek, já estudava a planta de Brasília, daquilo que seria Brasília. E por isso Oscar Niemeyer, na sua biografia, conta, em 57, o pequeno teco-teco posado no nada, Juscelino sai à noite, só as onças gritavam, Oscar Niemeyer, um frio absoluto, não teve coragem de sair do avião, e Juscelino, com o pé em cima de uma pedra, dizia: ali é o palácio, ali a catedral. E Oscar Niemeyer disse ao piloto: esse homem é louco. Eu sou arquiteto, só estou enxergando escuridão. O que esse homem está vendo? Estava tudo dentro dele. E ele passou 3 dias conosco, o Chico, pediu que na noite de abertura ele recebeu Castro Alves. Brasília envolto em luz, pela união de teus filhos, Deus te conserve em Jesus. O estádio não tinha lugar para uma mosca. Todo mundo levantou e aplaudiu Chico Xavier, em 76. Por mais de 10 minutos sem parar. Ele tinha pedido que nós colocássemos um mastro dentro do ginásio e que a bandeira do Brasil fosse hasteada e cantássemos o hino nacional. Fizemos isso. Depois contou à plateia.
À frente da falange das almas suicidas, vinha Getúlio Vargas, chorando copiosamente. Chegou à frente da bandeira, colocou a mão no peito, ajoelhou-se. E contava Chico que ele já tinha pedido para um dia voltar ao Brasil e ser de novo futuramente presidente. Ele que deu um tiro no peito por não aceitar sair do poder. Mas ali estava, 22 anos depois do seu suicídio, homenageando a bandeira. Quando Chico voltou para Uberaba, uma noite ele anoiteceu alucinado de dor no peito. Estava tendo seu primeiro infarte. Mal tinha chegado de Brasília. Alucinado de dor, ele não conseguia chamar ajuda. A porta do quarto estava fechada. Entra um espírito com um véu no rosto, coloca a mão sobre o seu peito, torce, a dor parou. Ele consegue chamar ajuda, ficou 28 dias internado. Anos antes, ele todo sábado visitava uma menina de 14 anos que não falava. Tinha uma séria dificuldade motora. E a mãe dizia: Chico, meu sonho de mãe é ver a minha filha dizer uma palavra. Ouvir uma vez o som da voz da minha filha, eu nunca consegui. O Chico tomou aquilo como uma missão. Todo sábado ele dizia: vamos dizer uma palavrinha só para sua mãe ficar feliz. Jesus. Jesus. Ela não conseguia. Um dia, com muito esforço, ela disse: Jesus! O Chico ficou doido. Foi na cozinha: venha, sua filha falou. A mãe não acreditou. Meu Deus, eu não acredito, Chico. Levou-a na frente da menina. Fale só mais uma vez aquela palavra que você me disse. E a menina, num esforço supremo, repetiu: Jesus. 2 semanas depois, ele soube que a menina tinha morrido. Naquela noite, ele conseguiu ser socorrido, levado ao hospital. Quase um mês depois, voltou para casa. Sentou-se no seu quarto, fez uma prece agradecendo. Aparece o mesmo espírito com um véu sobre o rosto. E ele, emocionado, diz: eu queria lhe agradecer, não sei quem você é, mas eu sei que foi a sua mão no meu peito que parou o infarte. Porque quando eu cheguei no hospital, os médicos disseram: só você, Chico Xavier. O infarte parou no meio. E nós vamos conseguir salvá-lo. A quem devo agradecer? O Espírito retira o véu do rosto, abre um grande sorriso e diz: eu te direi uma palavra e você vai lembrar de mim. Jesus era a menina de anos atrás, que tinha vindo na hora mais difícil do Chico, para resgatar a dívida que tinha com ele. Por isso Emmanuel dizia: o bem que fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte. Você está vendo que esta não é só uma palestra bonita, é uma convocação para assumir teu lar como missão espiritual. Cada lar é templo da alma, cada família é faixa de responsabilidade continuada. O amor que tu plantas hoje, mesmo que sem reconhecimento, vai florescer nas crianças, nos que vierem depois, na sociedade. Não deixe para depois. Seres amados esperam teu abraço, tua paciência, tua presença. Sonhos querem brotar, talentos clamam por reconhecimento. O mundo externo reflete o ambiente interno do lar. Se há ética, respeito, amor, integridade, compromisso, haverá justiça, harmonia, luz no coletivo. Então, se este vídeo tocou teu coração, compromete-te agora a falar com ternura em casa, valorizar o que é invisível, escolher presença sobre orgulho, escutar mais, julgar menos. Deixa nos comentários uma ação concreta que você fará em casa ainda hoje. Compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que a família é semente de todo amanhã. Seja luz.